E num curso de gestão de tempo, você precisa diferenciar três pilares da sua vida. Você sabe qual que é a diferença entre aquilo que é urgente, aquilo que é importante e o que você categoriza na sua vida como sendo irrelevante? Será que você está dando o valor adequado para cada uma dessas expressões? Porque veja, se você vive a sua vida numa situação de urgência, com mil e uma tarefas que você tem prazo, que você precisa correr e entregar, que você está atrasado, que você fala, olha, não posso falar com você, e não pode falar com alguém da sua família, e não pode falar com seu filho, e não pode falar com seu marido, e não tem tempo para nada, e sempre está atarefado, porque tem muitas outras coisas urgentes que você tem que entregar, e o chefe está cobrando você, e você esqueceu de pagar alguma coisa, aí você corre para o banco para pagar, né? Enfim. Então são situações que são urgentes que você precisa resolver e que não dá para esperar e que não dá para deixar para depois. Só que essas coisas urgentes, elas precisam ser pontuais na sua vida. Aquilo que é urgente tem que ser algo pontual. Você não pode fazer a urgência virar algo eterno. Urgências todos os dias, porque isso vai bagunçar toda a sua vida. Você não pode viver num completo estado de urgência. Porque se estiver vivendo assim, tem alguma coisa errada. E aí você tem que parar e analisar. Por que eu estou vivendo nessa situação de urgência, de emergência? Não. Né? Você pode até comparar isso com uma situação de doença. Veja, por acasos urgentes, você caiu ali, se machucou, está sangrando, precisa correr para o hospital, para o pronto-socorro, para ter um pronto atendimento, para resolver aquele corte que está aberto, que está exposto. Mas você não pode viver correndo para o ponto-socorro para dar pontos todas as horas e para fechar machucados todas as horas. Assim também funciona no mundo corporativo, assim funciona também no mercado de trabalho, assim funciona também na sua vida pessoal. Você não pode ter essa urgência iminente, essa situação ali de sufocamento, porque isso vai gerar crise de ansiedade, isso vai gerar descontentamento, isso vai causar inclusive depressão, porque você vive nesse estado de alerta. Certo? Então isso é uma coisa, e aí eu convido você para essa reflexão. Será que na sua vida você não está colocando muitas coisas como urgentes porque não está sabendo cuidar de outras coisas e gerir o tempo dessas outras coisas e está vivendo num constante estado de urgência e de emergência? Então, primeiro ponto para você pensar e fazer uma análise, uma autocrítica, olhando mesmo para você, para a sua vida, para o seu tempo. Primeiro ponto. Segunda coisa, então a conclusão disso é, você não pode permanecer no urgente o tempo todo. Por quê? Porque se você permanece nesse urgente o tempo todo, você esquece de um segundo pilar, de um segundo ponto, que é o ponto daquilo que é importante. Quem vive na urgência muito tempo, esquece daquilo que é importante. E aí eu estou falando da sua família, aqui eu estou falando da sua saúde, de você às vezes até esquecer de comer, às vezes você está tão focado, você esquece de ir ao banheiro. Acontece isso, né? Muitas vezes eu tinha a urgência de entregar um livro, de fazer coisas urgentes, eu esquecia de ir ao banheiro, de fazer xixi, esquecia. E aí quando chegava no final do dia estava até doendo a minha barriga, ou esquecia de comer, e aí começava a ter dor de estômago, e aí aquele estômago doendo, e aí começa gastrite nervosa e uma série de outras patologias decorrentes do que? Dessa situação de urgência, que a gente acaba deixando de lado aquilo que é importante, colocando outras tarefas na frente, principalmente o trabalho, principalmente para quem é workaholic, ou com outras questões também. Então veja, o que é importante? Saúde é importante, em primeiro lugar. Parece clichê falar isso, mas se você não der a devida atenção para a sua saúde e para aquilo que realmente é importante, você acaba, num certo momento, não conseguindo mais fazer as demais coisas e não conseguindo mais resolver aquilo que, num certo momento, seria uma coisa ou algo urgente. Então, a sua saúde, você está se alimentando bem, você está cuidando de você, né? Você está permitindo ali ter o seu momento de lazer, o seu momento de descanso, tendo um equilíbrio entre tudo isso. Família, a base, a importância. Sem família você não é nada, né? Ou se você não se dá muito bem ali com a sua família, porque também acontece, mas aquele amigo importante, aquele seu melhor amigo, aquela pessoa da sua confiança,
Os seus filhos, você está dando a devida atenção para os seus filhos ou você só tem tempo para o trabalho? Você só está correndo atrás de outras coisas e deixando de lado aquilo que é importante, os seus pais? Você tem tempo suficiente para os seus pais? Você dedica o seu tempo? Então, o que é importante? Que é basicamente a sua saúde e a sua família. E depois tem as outras coisas que entram numa outra categoria, que são as coisas irrelevantes. Então, as coisas irrelevantes, e aí nós vamos colocar as redes sociais. Se você não trabalha com redes sociais e só fica bisbilhotando a vida alheia, isso é irrelevante, né? O tempo que você perde falando da vida dos outros, olhando a vida dos outros, deixando de olhar para você. Então, são coisas irrelevantes, aquele tempo gasto ali que não vai levar você a lugar nenhum, né? Que vai fazer você perder o seu tempo. Então, você entra numa rede social, fica muito tempo numa rede social. Eu considero isso completamente irrelevante. Eu uso muito minhas redes sociais para trabalho, mas eu trato a minha rede social como trabalho. Então eu tenho um cronograma de postagens, eu tenho um agendamento para postagens, para que eu não fique ali fazendo com que a rede social cuide da minha vida. Não, eu que tenho que cuidar da minha rede social e não o contrário, porque se for ao contrário também está errado. E isso vale para você estruturar a sua vida, o seu estudo, o seu trabalho, independentemente do que seja. Se você tem uma meta, tem um curso que você quer concluir, tem um trabalho que você precisa entregar, você vai ter que deixar de lado coisas irrelevantes para gerir melhor o seu tempo, para, deixando de lado as coisas irrelevantes, dar mais valor e mais tempo para aquilo que é importante e, em alguns momentos, cuidar apenas e tão somente daquilo que é urgente, e aí você precisa daquela dedicação exclusiva. Então, portanto, nessa nossa aula de hoje, nós deixamos claro essas 3 conceituações e isso precisa estar muito bem definido. A partir do momento que você consegue definir isso muito bem na sua vida, você já consegue sentir um grande alívio, porque aí as coisas começam a ficar muito mais encaixadas. Então, aquilo que é importante é a sua prioridade. Não deixe nada ser maior do que esse valor daquilo que é importante. Depois, as coisas urgentes, aquilo que você vai ter que concentrar a energia, mas por um curto período. E não dê valor para aquilo que é irrelevante e faça o que você considera como sendo algo irrelevante ocupar uma pequena parcela do seu tempo. Um beijo e fica a reflexão.